Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Com certeza sim, é muito bom estarmos juntos novamente aqui no programa Cidade Aberta, a partir de agora, nesse horário, na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Chegou a hora do nosso encontro para mais um programa. E o programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O assunto do programa de hoje, como eu costumo dizer, vai mexer comigo, mas vai mexer com você também. Vai mexer com o ser humano. Tratará sobre o ser humano. Nós vamos falar sobre a terapia holística. A terapia holística que acaba estudando, vendo, analisando o ser humano como um todo. E talvez nesse mundo em que nós estamos vivendo de muita correria, muita agitação, muito estresse, faz isso, faz aquilo, há momentos que nós precisamos também parar, ou como eu costumo dizer, tirar a tomada da energia elétrica, desligar um pouco e voltar o olhar para dentro da gente, porque nós somos uma grande engrenagem. E para nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse assunto, no programa de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a terapeuta holística Flávia Maria Panizzi Possamay. Ela tem um currículo muito amplo, é terapeuta holística, credenciada pelo Conselho de Terapia, graduada em Ciências Físicas e Biológicas. Também há 42 anos participa de cursos e seminários na área da saúde, yoga, fitoterapia, cromoterapia, entre outras questões. É mestre em Reiki, formada pelos terapeutas indianos. Depois ela vai colocar os terapeutas também que ela teve a oportunidade de ter a sua formação. Ela tem como integrante do currículo palestras junto a professores, escolas, empresas, onde o objetivo é fortificar a saúde e também a motivação. Bom, Flávia, com um currículo invejável desses, com certeza teremos um grande programa pela frente. Quero te agradecer pela tua presença. Bem-vinda aqui na TV Cidade. Tudo bem contigo? Graças a Deus, muito obrigada. E obrigada à TV Cidade, né, por estar aqui nesse momento, né, e falar para uma cidade tão bonita que a gente gosta tanto, né, e de uma forma chegar, como você falou, um pouquinho ao coração das pessoas. Ao coração das pessoas, com certeza. Somos uma máquina, mas somos ao mesmo tempo uma máquina que necessita de alguns ajustes. Não dá para rodar toda hora, a qualquer momento, né? O que é um terapeuta holístico, Flávia? Então, o terapeuta holístico é o profissional que se dedica a tratar o ser de forma completa, como um todo. O seu corpo físico, claro, diante de situações de saúde, problemas com saúde, o corpo energético, que vem o mental, o emocional, o espiritual. O ser humano vem com uma bagagem bastante complexa, desde a vida intrauterina, e o que é felicidade hoje é saúde amanhã. E o que é doença, o contrário, isso. Sim. O que é doença hoje foi tristeza ontem. Foi tristeza ontem. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que 95% das doenças são de fundo emocional. E, realmente, o que não é congênito e o que não é de acidente, a pessoa vem com a bagagem desse sofrimento na vida intrauterina. Sim. E isso amanhã vai sendo fomentado e poderá se transformar naquilo que chamamos de doença. Certo. Hoje, talvez, há uma distorção, ou nós acabamos pensando, vendo a pessoa humana, talvez apenas por uma faceta. Quando falamos do corpo, você mesmo disse que o terapeuta holístico, ele trabalha com todo o corpo. Quando nós falamos no corpo, a primeira definição que vem, nós temos que nos alimentar para manter o corpo, para poder caminhar, para poder ter as nossas atividades no nosso dia a dia. Sim, correto, é uma das fases. É um dos pontos, mas tem muito mais por trás desta engrenagem chamada corpo humano. Exatamente, né? Não é suficiente só a alimentação, né? Então temos que tratar, cuidar do corpo, da mente, do espírito, a espiritualidade, além da alimentação, o bem viver, a gente procurar ter uma qualidade de vida melhor, não só na alimentação, no exercício físico, que todos nós sabemos, mas assim,
A gente se policiar também um pouco no que a gente ouve no dia a dia, no que a gente faz. Seleção. Seleção em tudo, na leitura, no que a vizinha diz, no que a TV, nas notícias de TV. Hoje é difícil encontrar o ser humano bem equilibrado, porque são as notícias, o trânsito, a violência. O corre-corre, a agitação, a necessidade disso, Muita o estresse, é uma pilha. É uma pilha. Carga. O nosso relógio teria que ter no mínimo hoje 40 horas. No mínimo. No mínimo. E talvez não seria o suficiente. Não seria o suficiente, porque tudo urge, tudo exige, e nós somos comandados por um relógio, que não é nosso relógio biológico, né? E temos que obedecer a regras, padrões, horários, comportamentos, né? Então, estamos sempre à deriva, à mercê de algo que, às vezes, não gostaríamos que fosse daquela forma, né? A gente diz, às vezes, numa gestação, nossa, se fosse um mar de rosas, esse bebê seria um ser perfeito. Não existe, né? Porque nós estamos, a todo momento, passíveis de estarmos em sofrimento. Sim. Nós buscamos constantemente a perfeição, mas não somos perfeitos. Impossível. Não é, não tem como, né? Então, a gente tem que procurar, dentro do possível, claro, ver situações, oportunidades e a gente querer selecionar o que todos nós precisamos trabalhar. Inevitável e, graças a Deus, é muito bom. Mas também não vamos viver só do trabalho. Não só do trabalho, que escraviza. Nós temos que ter uma válvula de escape, que é o lazer. Sim. Oxalá que todo mundo pudesse ir à praia todo ano, né? Pelo menos uma semana, né? Às vezes eu me deparo com empresários que a gente trabalha palestras motivacionais em empresas grandes que os empresários não tiram férias há 6 anos, há 8 anos. Erradíssimo. A válvula de escape tem que ter. São pessoas que normalmente têm insônia, dor de cabeça, ansiedade, medos. Então, tem que socorrer do auxílio do barbitúrico, né? Às vezes dores de cabeça constantes, né? Por excesso de uso do campo mental, por excesso de uso de trabalho, de não desligar, de não se soltar, de não se permitir andar de pés descalços, é tão simples, no fim de semana, brincar com o filho, jogando bola de pé descalço, vendo um pôr do sol, assistindo uma chuva através da vidraça, olhar uma noite de lua cheia, pequenas coisas. E ver beleza nessas ações. Sair da rotina, isso, Leandro. Ver, porque a beleza está na simplicidade, né? As coisas simples, às vezes, são muito lindas. O que me parece, às vezes, é que falta para nós, seres humanos, eu vou tentar resumir numa única palavra: equilíbrio. É equilíbrio, né? Daqui a pouco a gente acaba concentrando força, ação em cima de uma determinada questão, e aí a gente tem um desgaste físico, um desgaste mental, psicológico, e aí você tem que se perguntar: até que ponto vale a pena? Eu estou correto? Ou daqui a pouco, que bom, todos nós temos que trabalhar, agora não dá para trabalhar de domingo a domingo ou de segunda a segunda, todos nós merecemos um descanso. Então, talvez a palavra correta é equilíbrio. Equilíbrio. Na verdade, o ser, para estar bem, um ser humano, todo ser, né? Humano, ele deveria estar em equilíbrio corpo, mente e espírito. Corpo, mente, alma. Seria o meu pensamento, a minha emoção, enfim, meus sentimentos. A gente confunde um pouco sentimentos com emoções. Os sentimentos estão na área do coração com os nossos amores. Pais, filhos, irmãos, cônjuges, amigos queridos, e que é o que leva a pessoa à depressão um dia, nas grandes perdas, nos sofrimentos com os nossos grandes amores, nossas pessoas queridas. E as emoções, então, são os medos, ansiedades, inseguranças, o ciúme, um ego exacerbado, baixa autoestima, né? Nos levam também a um sofrimento intenso, diariamente, né? No dia a dia a gente tem o corre-corre, mas tem as emoções fortes também que nos desequilibram, às vezes, no trabalho, na sociedade. As decepções, as mágoas, os ressentimentos. Então, não somos só desligados do corpo, mente e espírito. Nós andamos em equilíbrio quando nós estamos com corpo, mente e emoções, sentimentos, a parte física e a parte energética, a gente fala, em perfeito equilíbrio.
Certo. Nós poderíamos até ver através de uma lâmina aqui que mostra bem o que é um ser humano na sua totalidade. De forma holística, nós temos um corpo visível, mente, emoções, sentimentos, todos devem estar em equilíbrio em todos os segmentos. E nós temos, conforme as emoções chegam para nós, como entram as informações, as emoções para nós? Através de sinapses. Então, chega em forma de luz. Nós falamos através dos chakras que estão ao longo da coluna vertebral, que é uma palavra em sânscrito. Chakras. Significa roda de energia. Roda de energia, na coluna. Ficam constantemente girando dentro da coluna vertebral e absorvendo energia, cores e informações. Se nós estivermos desequilibrados nos chakras, teremos fatalmente problemas com saúde. Com saúde. E a doença não é supressão da patologia. Eu posso não estar doente fisicamente, mas eu posso não estar saudável pelo medo, ansiedade, hipertensão, insônia, depressão e outros itens mais que nos impedem de viver como um todo no dia a dia. E que a gente não consegue, às vezes, manter uma relação legal no trabalho, na família, com o cônjuge. Na sociedade. Então, nós teríamos que ter esse equilíbrio no dia a dia com as emoções e sentimentos, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Buscar a palavra, buscar o termo equilíbrio não é fácil. É fácil. Flávia, eu gostaria que você falasse um pouquinho, você já ingressou, mas enfim, aprofundando um pouco mais também, como o profissional terapeuta holístico vai lidar com esse ser humano que está em desequilíbrio, como ele pode também colaborar daqui a pouco com o Leandro, com o telespectador, enfim, a gente está com uma situação complicada e tudo, tem um desequilíbrio. Bom, como atua o terapeuta holístico? Primeiro, o terapeuta holístico o terapeuta em si tem que ter uma devoção para a profissão dele. Certo. Então, é uma espécie de missão. Como eu trabalho muito com professores, eu sempre coloco dessa forma. Professor é missão, não é uma profissão. Senão, nem todo mundo conseguiria permanecer muito tempo nessa área. É como você trabalhar num hospital e não gostar de ajudar doente. É a mesma coisa. O terapeuta, ele tem que ter, primeiro e acima de tudo, ouvidos. Ouvir o que o paciente tem a relatar. Porque às vezes o profissional onde ele procura, ele não tem o tempo suficiente para relatar o que ele gostaria. As tristezas, os sofrimentos que ele quer colocar e que poucas pessoas dão um ombro amigo para escutar. E que é muito importante. No momento que nós colocamos, nós nos libertamos, nós ficamos mais leves. E então o profissional holístico, primeiro tem que ser credenciado e... Não é qualquer profissional, não é qualquer pessoa que pode ser um terapeuta holístico. Poderia, mas ele tem que ter o exercício correto da profissão, né? Certo. Ele tem que ter os padrões éticos, qualitativos, ser credenciado pelo conselho de hoje da autorregulamentação da terapia holística. Então, hoje a medicina aceita trabalharmos como terapeutas holísticos. O médico trabalha a medicina, o corpo físico, e o profissional terapeuta trabalha o corpo holístico, então o mental, o emocional, o espiritual. Nós não somos contra a medicina. A terapia holística não veio para eliminar ou suprir a medicina cartesiana, convencional, enfim, mas veio para trabalhar paralelamente. E hoje é lei federal usarmos as terapias complementares dentro das normas do PNPIC na saúde. É lei federal de usarmos isso junto ao SUS, enfim, né, como terapia complementar. Não são todas as terapias que são avalizadas. Então tem que ser regulamentado, tem que ser oficial, enfim. Mas voltando à sua questão, à sua pergunta anterior, Leandro, o profissional terapeuta, ele tem que ser, antes e acima de tudo, mesmo que seja massoterapeuta, não importa qual a especialidade que ele atue nessa área da saúde, ele tem que ter muito amor no coração. É a arte de ser terapeuta. É a arte de entender o ser humano. Exatamente. Dar o coração, abrir o coração para ouvir, para sentir, para auxiliar
ser compassivo no que ele está, na história que ele está trazendo, e auxiliaram, então, dentro das técnicas a qual esse terapeuta se dispôs a trabalhar, a atuar, exatamente. Isso. Flávia, eu vou te pedir uns minutos de licença, continue conosco. Nós vamos agora para o nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, a gente volta conversando mais com a terapeuta holística Flávia Maria Panizzi Poça Maia, que está conosco hoje no programa Cidade Aberta. O programa que tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, a gente volta logo mais falando sobre o assunto. Eu tenho certeza que você tem muita curiosidade, eu também. Então vamos aprender juntos aqui no nosso Cidade Aberta.